Olá, querida e amável pessoa da internet, tudo bem por aí? Eu espero que seja tudo bem. Eu me chamo Leonardo, por favor, não repare na bagunça, porque tá começando o podcast Espaço Vazio. Nesse espaço, quero te convidar a passar um tempo comigo, aproximadamente uma hora, meia hora, não sei quanto tempo dura. Meu planejamento sempre falha e sempre pode dar mais que isso, menos que isso. Mas a gente vai passar nesse tempo juntos, ouvindo lo-fi e fazendo uma filosofia freestyle sobre a vida ou sobre algum assunto que está acontecendo no mundo. E para a conversa de hoje, o tema é: sabe o meteoro do final do mundo? Ele tá caindo. Só basta a gente olhar para cima e ver ele. Eu sei, podcast não é bem uma conversa, porque no programa só sou eu falando, ainda não temos convidados nem participantes. Mas uma das maravilhas do podcast é que ele é um produto que você controla. Pode pausar, pode me responder mentalmente. Você pode fazer sua brisa sozinha, da sua maneira. Pode se sentar num lugar confortável para ouvir o podcast e ir respondendo mentalmente ao diálogo da conversa. Essa é a maravilha do podcast. Mas, se você quiser muito conversar diretamente, também dá. Também dá através dos comentários. O programa está sendo postado tanto aqui no YouTube, onde você está vendo o meu rosto, quanto no Spotify, onde você está ouvindo só a minha voz. Se você estiver só ouvindo a minha voz, para conhecer o meu rosto, é só ir para o YouTube. Se você estiver no YouTube e não quiser ver meu rosto, é só ir para o Spotify. Lá, vocês também nessas plataformas, você pode comentar diretamente. Sempre lembrando, por favor, dos 2 pontos essenciais dos comentários online. 1. Regra da boa vizinhança, né? Por favor, não fira nenhum direito humano pra ir pro spam. Nossa, até gaguejei, né? Você viu? Ou pra você não ser punido de alguma maneira dentro da plataforma. Ou porque é errado, né? Você não deveria cometer nenhuma injúria, nenhum tipo de direito humano. E, por favor, se for me xingar ou falar mal de mim, por favor, não fala na minha cara. Não fala nos comentários. Porque a minha autoestima é muito baixa. E você pode falar mal de mim com outra pessoa, que não sou eu. Tá bom? Então fala, se for pra comentar, comenta alguma coisa boa. Ou adiciona algo pro conteúdo. Mas não fala mal de mim, não. Minha autoestima é muito baixa. Eu sei que você quer muito falar mal de mim. Ou falar mal de todas as pessoas. A internet, a gente gosta disso, né? O ser humano, ele tem um prazer meio que secreto de fofocar. Não só fofocar, né? Mas de falar mal. Mas você pode fazer isso de um ponto positivo. Você fala mal, mas você não diminui a pessoa que está falando mal para outra pessoa, e não para aquela pessoa diretamente. E aqui eu já me perdi totalmente nos recados, né? Mas recados dados, bora pro papo. E hoje o nosso tema será acompanhado pelo pós-apocalíptico Lo-Fi Hip Hop, Jazz Hop e Chili Beats do canal Cozy Slug. Os links para você acompanhar o trabalho do cara que faz esses lo-fis ou as coletâneas de lo-fi estão tanto na descrição do episódio lá no YouTube quanto no Spotify. Então, se você quiser acompanhar, é só dar uma olhada lá no link da descrição. Cara, antes de começar esse podcast, só avisando que esse podcast ele está sendo feito meio que no improviso. Que improviso? Não improviso, né? Improviso no sentido de que não deu tempo de escrever roteiro para esse podcast. Podcast ou os vídeos que eu tô gravando geralmente, sem ser os reacts do canal. Se você não sabe, tá ouvindo só o podcast, não sabe? Conheça o meu canal. Eu faço vídeo de react, faço vídeo de ensaios. E os vídeos de ensaios e os podcasts geralmente são totalmente escritos. O texto funciona basicamente para mim me guiar, não me perder, principalmente no fio de raciocínio e no argumento, né? Porque você não escreve o que você vai falar, às vezes pode ser muito bom de improviso. Por exemplo, eu acredito que eu me dou muito bem de improviso, assim, mas é muito fácil se perder, tá ligado? No improviso. React é a prova disso, né? Eu amo fazer react, eu gosto de assistir react, mas a coisa mais fácil do mundo é você se perder no react. É porque, como você não sabe o que você tá assistindo, você só vai respondendo, você às vezes pode se perder totalmente e o vídeo fica sem coesão, sem coerência. Coesão e coerência no sentido de que não fecha um círculo de argumento e de tema, sabe? Você começa um react falando, sei lá, sobre nutrição e termina o react falando sobre terra plana, tá ligado?
que você tá só reagindo, né? Então escrever um texto, escrever os argumentos certinho, a linha de raciocínio, faz com que a sua história, o seu storytelling fique coeso, você não dependa do improviso. Tem pessoas que são excelentes no improviso, mas mesmo assim as mais excelentes, tá mais excelentes, pode se perder, né? E não deu tempo de escrever. Mas não é porque não deu tempo de escrever que eu não sei o que eu vou falar. Isso que é o problema. Porque o meu estilo de escrever texto, esse podcast começou aqui no improviso, prova disso, né? A introdução é no improviso, tô só explicando, né? É que eu sei o começo e sei o final que eu quero falar. Então, tipo, eu sei a introdução do texto e sei a conclusão do texto. Agora, o que vai vir no meio, eu já adianto, pode ser que venha 1 milhão de coisas diferentes. Tá ligado? Essa é a bênção e a maldição do improviso. Porque, por um lado, improviso que eu digo, falar na hora, né? Não tô aqui improvisando, tipo, totalmente. Eu vou falar aqui coisas que eu já pensei, que eu estudei durante. Só não deu tempo de sentar e escrever tudo que eu tô querendo dizer, tá ligado? Porque no meio do programa pode vir cara, descer uma coisa divina e você dá o melhor exemplo do mundo. Quem trabalha com comunicação sabe disso, né? Tipo, professor e tudo mais. Eu, por exemplo, trabalho dando aula. Às vezes, essa questão de improviso, às vezes você tá no meio da aula e, sei lá, baixa uma inspiração que vem o melhor exemplo do mundo, tá ligado? Os alunos olham pra você e com boca abertas e fala, caramba, professor, finalmente entendi. E você, no ego do ser humano, fica, caramba, eu sou um gênio. Mas no outro dia você vai nessa do improviso de novo e você arranja o pior argumento possível, tá ligado? Todo mundo fica olhando pro seu rosto falando, caraca, professor, você é maluco. O que você tá pensando da vida? Esse podcast foi meio que nessa vibe de improviso nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é um assunto sério, então eu acho que não vou improvisar tanto assim, no sentido de vou falar um absurdo gigantesco ou algo maravilhosamente perfeito. Eu acho que dá pra mim fazer sem o texto, porque eu vou falar de algo bem senso comum, algo que todos nós deveríamos estar discutindo. É sobre o final do mundo, ou o final do mundo que nós conhecemos. Ele está chegando, não sei se você sabe. Indo de nervoso. O final do mundo, porque o mundo nunca vai acabar, né? O planeta vai continuar, mas o final do mundo que a gente conhece, ele tá chegando e cada vez mais nós temos prova disso. O meteoro está caindo. Inclusive, essa semana, que é um dos assuntos principais desse podcast, desse tema, mostra que isso está acontecendo, só que a gente não está percebendo. Ou não está querendo perceber, ou está sendo enganado e levado a não perceber. Primeiro de tudo, eu puxo aqui com o fio da ficção, né? Não sei se você já assistiu o filme, mas o tema principal desse podcast é muito inspirado no roteiro do filme Não Olhe Pra Cima. Filme do Adam McKay, tem lá Leonardo DiCaprio, temos Jennifer Lawrence, temos Kate Blanchett, temos mano, muita gente de Hollywood, top de Hollywood. Galera que já foi indicada ao Oscar, galera que já teve em série de comédia. A moça que foi a Rose naquela comédia Two and a Half Men tá no filme também. Esse filme saiu lá em 2021, 2022. E é um filme basicamente sobre uma catástrofe. Mas o filme, ele tem uma crítica social ácida. E o principal do filme é falar sobre a questão do negacionismo, né? Ou sobre como as pessoas têm conflito e tendem a negar algo que está sobre os seus olhos, né? Mas falando sobre o filme, principalmente antes de brisar sobre qual que é o assunto do filme. No filme, basicamente, a gente acompanha um grupo de cientistas que descobre um novo meteoro dos centenas de milhares de meteoros que nós temos na Via Láctea, nosso sistema solar. E a Jennifer Lawrence, ela descobre esse meteoro e, fazendo o cálculo de trajetória do meteoro, eles descobrem basicamente que o meteoro vai cair na Terra. O meteoro vai cair na Terra e não tem como fazer, eles acionam outros cientistas. É interessante porque é um grupo de cientistas bem, vamos dizer assim, humildes, tá ligado? Não são os cientistas que são indicados, cientistas super famosos.
Você vê muito isso no personagem do Leonardo DiCaprio, tá ligado? O Leonardo DiCaprio é um personagem que vai ser trabalhado isso durante o filme, né? Que não é o tema do nosso podcast, mas eu vou falar aqui só de parêntese. O Leonardo DiCaprio vai meio que se deixar levar pela fama, assim, né? Ele é o cara, aquele cientista nerdão, estereotipado, que quando faz fama de verdade acaba metendo o pé na jaca, tá ligado? O Leonardo DiCaprio faz cientista, porque é o grupo de cientista bem humildão, tá ligado? Meio ali do interior dos Estados Unidos, que não tá... Não é um The Neil deGrasse Tyson, tá ligado? Eles não fazem Cosmos, eles não fazem participação em filme de Hollywood. Eles são cientistas que estão vendo lá o telescópio, os físicos, bem gente boa, e eles descobrem que o meteoro vai cair na Terra. E basicamente o foco do filme não é falar sobre o final do mundo. Não é falar sobre o meteoro que tá caindo. Não é, pô, o que a gente vai fazer? Vamos destruir o meteoro. Não. É sobre como a sociedade, principalmente as diversas posições da sociedade, da hierarquia social, o poder político, as pessoas normais, os cientistas, a mídia, reagem ao fato de que o mundo vai acabar. Como que as pessoas reagem ao fato de que o meteoro vai cair, o meteoro tá pra cair, e o que a gente vai fazer? E o filme basicamente vai passar 2 horas conversando sobre isso. De como que as pessoas vão reagir, como que elas vão fazer, como que elas reagem à reação das outras pessoas. Porque, por exemplo, a Jennifer Lawrence, o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, eles meio que fazem um contraponto um ao outro, né? O Leonardo DiCaprio, ele é o cientista que vai ser capturado pela mídia. No sentido de que a mídia, os jornais mainstream, tudo que envolva conglomerados políticos de rede social, canais de televisão e rádio e tudo mais, quando você tem a notícia de que o mundo vai acabar, eles não querem passar essa notícia 100% fidedigna. Eles querem amaciar o público. Então eles querem passar essa notícia, mas ao mesmo tempo falar bem, trazer o copo meio cheio. E o Leonardo DiCaprio vai meio que interpretar isso. Ele é o cientista que se deixa levar por isso. Ele é o cientista capturado que meio que começa a fazer esse jogo também. E as pessoas pegam ele porque ele se enquadra nesse perfil. Já a Jennifer Lawrence, ela vai fazer o que eu acho que é o mais humano possível. O que eu acho que nós deveríamos fazer todos em certa medida, que é... Ela vai gritar. Ela vai falar, mano, o mundo tá acabando. Ela vai surtar. Mano, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer. E é essa a mensagem. Só que ela é jogada de escanteio, né? Porque as pessoas não querem ouvir isso. A mídia não quer ouvir isso. Isso faz muito contraste com... Isso que é a loucura desse filme. Porque esse filme, ele foi idealizado para falar de um assunto específico. Mas a produção, a pós-produção e o que aconteceu no meio da produção desse filme fez com que ele acabasse resvalando em outro assunto específico. O filme, ele foi lançado em 2021. A gente tava acabando de tomar a primeira dose da vacina, se não me engano, né? Tava pra tomar a primeira dose. Me perdi no tempo, o tempo é convoluto. Mas meio que tava reabrindo, né? Por conta do Covid-19. A gente tava começando nessa reabertura. Então o filme, ele foi muito interpretado sobre uma questão com a Covid. Mas o Adam McKay, os roteiristas, pessoas que elaboraram esse filme, o roteiro tava pronto antes da pandemia. Porque o roteiro era pra falar, e aí é o assunto desse podcast, tá? Que é aquecimento global. O filme não era sobre Covid, apesar de resvalar na Covid. Por exemplo, isso que eu falei da questão da mídia na hora de retratar o meteoro é muito o que aconteceu na Covid, né? Cara, eu não vou esquecer. Até hoje é algo que me deixa puto de verdade. Eu tava trabalhando durante a Covid-19 e tinha alguns treinamentos online. E um desses treinamentos era sobre uma parte, porque tem dentro daqui da educação de São Paulo, que é o estado onde eu estou, tem um grupo dentro da Secretaria de Educação que é para assuntos de convivência e de saúde mental. Até tudo aí, ok. Pô, saúde mental é importante, convivência é importante, falar sobre isso é importante. Só que o que aconteceu? Na pandemia, esse grupo tinha várias reuniões online que você, como professor, era obrigado a assistir.
E esse grupo, ele começou a fazer aqui reuniões meio que semanais pra meio que, tipo, falar sobre saúde mental. E até de boa. Só que até hoje eu não vou esquecer, cara, que uma dessas semanas o grupo veio falar de pontos positivos da pandemia. E aquilo, cara, simplesmente foi Jennifer Lawrence da minha parte, a minha cabeça explodiu igual a Jennifer Lawrence, tá ligado? Cara, Brasil, naquele estágio a gente já tava caminhando, sem sacanagem, acho que para 100 mil mortes. A gente já tava, tipo, não é que tava no começo da pandemia, eu lembro bem. Foi numa época que a pandemia já tava instalada. E o cara veio falar de, tipo, não, os pontos positivos da Covid-19. E vários jornais, vários conglomerados de mídias fizeram mesmo que no filme, né? Não, vamos pegar aqui o Leonardo DiCaprio e vamos falar pra ele falar o ponto positivo do meteoro tá caindo. O ponto positivo da Covid-19. Várias pessoas fizeram isso, né? Não, ponto positivo é que as pessoas estão cozinhando mais. Não, ponto positivo é que as pessoas estão aproveitando a casa. Mano, tá 100 mil pessoas morrendo, sufocada, tá ligado? Manaus ficou sem oxigênio. E as pessoas estão querendo falar de ponto positivo da Covid. O ponto positivo da Covid é nenhum. Lógico, existem pontos positivos individuais. Você individualmente aprendeu a cozinhar na pandemia. Ei, você individualmente, o seu relacionamento melhorou porque, pô, na pandemia fomos obrigados a ficar junto com nossos parceiros. Você aproveitou mais com seu filho. Mas, cara, você vai falar de ponto positivo coletivo na pandemia? Não tem nenhum, mano. Sabe o que a gente aprendeu coletivamente? Que nós somos mesquinhos, nós somos individualistas. E nós, se precisarmos, vamos comprar todo o papel higiênico do mercado e não compartilhar com o nosso colega. Que nós elegemos pessoas extremamente idiotas. Que, pelo nosso bem, a gente sacrifica o bem do outro. É isso que foi o ponto positivo da Covid-19. A gente aprendeu isso, que nós temos governantes que, se precisavam matar 100 mil pessoas e não vão ser punidas, estão soltas. Até agora, a gente teve mais disso, né? Muito mais de milhares e milhares de famílias destruídas. E acabou, por conta de toda essa questão que eu tô narrando, o filme acabou caindo muito nessa questão da Covid, mas o filme não era sobre a Covid. O filme era sobre aquecimento global. Porque o meteoro que tá caindo nesse instante, o meteoro que a gente tá enxergando nesse instante, e a gente tá enxergando agora, a gente tá enxergando há mais de 50 anos, é o meteoro do aquecimento global. Pra você que não sabe, senta que lá vem história. Aquecimento global, cara, é um tema que já perdeu meio que o poder essa palavra, né? Tanto que eu prefiro hoje em dia falar muito mais de mudanças climáticas do que aquecimento global. O que a gente tá falando? De mudanças climáticas, a gente tá falando simplesmente de um desequilíbrio do clima no planeta. O que acontece? O clima no planeta, fisicamente falando, ele depende de muitas variáveis. E qualquer mudança, por menor que seja, qualquer uma dessas variáveis vai fazer com que o clima mude. Qualquer mudança. E qualquer mudança mínima possível. Por exemplo, você já ouviu falar de Laninha e El Niño, certo? Laninha e El Niño é o aquecimento de correntes marítimas. Só o aquecimento de correntes marítimas que estão nem no nosso oceano, no outro lado do oceano, o outro oceano, fazem com que o clima no Brasil mude. Entende o que eu tô querendo dizer? Só do oceano esquentar um pouco ou esfriar um pouco, o clima do continente americano muda. Então, se você muda qualquer variável que influencia no clima, você muda o clima como um todo. E o que influencia no clima? Precipitação, umidade, pressão atmosférica, temperatura do mar, temperatura da atmosfera, temperatura do solo. Tudo isso influencia no clima. E o que acontece? O que acontece é que desde o século passado a gente está percebendo que nós temos uma camada na atmosfera. Essa camada é composta por gases, principalmente gases que a partir do carbono. E que essa camada ela é essencial para o planeta ter vida. Por quê?
essa camada, ela absorve a energia térmica do Sol. O que acontece? O nosso planeta é feito basicamente de água e gelo. Então, basicamente, a maioria das luzes solares, dos raios solares, eles são refletidos de volta para o espaço. Porque a água e o gelo não é muito boa de absorver calor. E o que aconteceria? O planeta, ele meio que naturalmente ele tem uma propensão a ficar congelado. Então o que aconteceu? Por vários fenômenos geológicos, se acumulou uma camada de gás em volta do planeta. E essa camada, esses gases, absorvem essa luz que é refletida do planeta, sacou? E devolvem a energia dessa luz em formato de temperatura de volta para o planeta. Então, efeito estufa, positivo. A gente só tá vivo por conta de efeito estufa. Só que imagina agora comigo, o efeito estufa é mais ou menos como se fosse uma coberta. O que acontece? Uma coberta, ela não te esquenta, ela impede que o calor do seu corpo saia para a atmosfera. Porque é assim que funciona a termodinâmica física no mundo. Não é que quando você tá com frio, o frio tá entrando em você. Não, é que o ambiente que você está, a temperatura está mais baixa, o seu corpo está numa temperatura mais alta e tem uma lei da física que chama lei do equilíbrio da termodinâmica. Que o seu corpo e o ambiente vão trocar temperatura até que vocês fiquem no equilíbrio. Então você me pergunta, Léo, por que isso acontece? Léo, como que isso acontece? Não sei. Acho que nem os físicos sabem. Ou talvez eles saibam. Só que eu não sei. Só que confia em mim. É verdade. Acontece. O universo é assim. As coisas trocam temperatura. Se você pegar agora, por exemplo, imagina que você começou a ouvir meu podcast e você pegou uma bebida gelada ou uma bebida quente. E agora que tá com, sei lá, 30 minutos de podcast, 20 minutos de podcast, não sei quanto tempo tá de podcast. Deixa eu olhar aqui no OBS. Tá 22 minutos de podcast. Você não esqueceu isso. Você não tá bebendo faz tempo essa bebida. O que acontece? A sua bebida, se você for encostar nela agora, se ela tava quente e tá num dia gelado, provavelmente ela esfriou. Ela trocou temperatura com o ambiente está gelado. E ela vai ter esfriado, porque até ela chegar em equilíbrio com o ambiente, ela esfria. Agora, se você tá numa temperatura, uma bebida gelada num dia quente, aconteceu o contrário. A bebida gelada, ela esquentou para entrar em equilíbrio com o ambiente. Entende? Então, a coberta, o edredom, quando a gente se veste com ele, o moletom, qualquer tipo de roupa, até essa camiseta amarela que eu tô vestindo agora, é um isolante térmico. Ele impede que você troque temperatura com um ambiente, ou ele impede que essa troca de temperatura ela seja muito rápida, fazendo com que seu corpo não esfrie. O seu corpo precisa ficar mais ou menos 37 graus de temperatura. Se você não ficar nessa temperatura, seu corpo vai ter que gastar muita energia para manter a temperatura e por isso que você vai ficar cansado, você vai passar mal e você pode ter até hipotermia. O seu corpo ele vai gastando energia para manter o seu corpo quente. E aí, a resposta para uma pergunta que você nem pediu de que, caramba, por que no inverno eu como muito mais do que no verão? Por conta disso. Porque no inverno o seu corpo gasta muito mais caloria e muito mais energia para manter a temperatura entre 37 e 36 graus do que, por exemplo, no verão. Então, no inverno, quando tá gelado, você vai precisar comer muito mais, principalmente muito mais gordura. O corpo, a gordura é um isolante térmico e uma grande fonte de energia para uma grande fonte de calorias. Não à toa que lugares muito frios têm uma dieta muito baseada em gordura, né? Se você for lá pro norte, pra Finlândia, pra Rússia e tudo mais. Então, a coberta, pra você ver que faz sentido, eu não me perdi, mesmo que eu esteja improvisando. A coberta do planeta se chama efeito estufa. E a gente tinha uma coberta perfeita. Temperatura média do planeta era 25 graus. Lembre-se, temperatura média, lembra desse dado, temperatura média do planeta. Lembra da aula de matemática, o que é uma temperatura média? É quando eu pego a temperatura média de todas as regiões do planeta e somo e divido. A temperatura média do planeta era 25 graus. Tem alguns lugares que é mais gelado, Antártica, mas ninguém mora lá. Tem outros lugares que é menos gelado, tipo Brasil, um monte de...
Tem os lugares que não é tão gelado e a galera mora, tipo Canadá, Rússia. Tem tecnologia, aquecedor a gás, umas roupas, vodka, xarope de bordo pra ficar quente. Ia falar tapioca, mas é panqueca que os canadenses comem, né? Então tava perfeito. Até que vem o quê? Revolução Industrial. Revolução Industrial não trouxe só uma maldição pro mundo, né? Revolução Industrial não só fixou o capitalismo como modo de produção, que a gente tá precisando destruir até hoje o capitalismo aí. Antes que ele destrua com a gente. Mas a Revolução Industrial também trouxe a popularização dos combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis a gente descobriu na Revolução Industrial? Não. A gente tem relatos de uso de piche, por exemplo, que é um combustível fóssil, é um óleo, lá da China antiga, por exemplo, tá ligado? A China sempre à frente do seu tempo, tá ligado? A China inventou o macarrão, a pólvora e um monte de coisa que nego nem dá o crédito pra eles. Até armas biológicas os chineses já usavam antes de Cristo. Os chineses usavam, por exemplo, corpos de pessoas que tinham morrido com varíola. Eles tacavam a roupa das pessoas que... Não só eles, mas os chineses eram um dos que usavam. Eles usavam a roupa infectada e tacavam a roupa no acampamento dos seus inimigos, ou besuntava as flechas e espadas e outras armas com, tipo, resto das pústulas, tá ligado? Pra infectar os inimigos. Pô, os caras eram fantásticos. Combustível fóssil também. Só que no nível industrial e no nível de produção e de utilização da Revolução Industrial, só a Revolução Industrial. Aí você me pergunta, qual que é o problema? Tamo aqui, conta disso. Tu vai reclamar agora? Não, tô reclamando. Na época os caras nem sabiam que ia dar ruim. A questão é hoje. Hoje a gente sabe que vai dar ruim. Não tô julgando o Reino Unido um pouquinho. Colonizador acabou com muitos países da África. Mas em relação à tecnologia, não vamos falar da colonização, não vamos falar das outras coisas hoje. Vamos falar de tecnologia. Em relação a fazer coisa a vapor, a combustível, a petróleo, não julgo. Eles não tinham conhecimento. O conhecimento foi depois. Combustível fóssil é basicamente carbono. O que é feito efeito estufa mesmo? Carbono. O que acontece quando você vai queimando combustível fóssil? Combustível queimando. Não é queimando, tipo, nossa, um motorzinho, não. Queimando, tipo, temos relatos do Reino Unido, de Londres, de épocas durante a Revolução Industrial que as pessoas, lógico que esses relatos podem ser um pouquinho exagerados, mas tinha dia de produção nas fábricas que as pessoas relatavam que não viam o céu. Tá ligado? Queimava-se tanto combustível fóssil que não se via o céu durante um dia ensolarado. Esse nível de queima de combustível fóssil. Então. É Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Restrita ao Reino Unido. Segunda Revolução Industrial, Estados Unidos, Europa, um pouquinho do Japão. Terceira Revolução Industrial, o mundo começa a participar. Basicamente, a gente vai chegando no nível que o mundo todo está usando combustível fóssil. O mundo todo está correndo atrás de combustível fóssil. Os Estados Unidos está fazendo uma guerra por mês em um país que tem combustível fóssil. Para quê? Para queimar combustível fóssil. O que foi que a gente foi fazendo? A gente foi simplesmente aumentando o volume dessa coberta. Pensa que essa coberta era desse tamanho, assim. Pô, uma coberta da hora. O que a gente foi fazendo? Pra você que só tá me ouvindo, eu tô fazendo o comprimento com as mãos. A gente foi aumentando. E agora você volta pro exemplo que eu te dei e imagina. Se você dormir com uma coberta, você tá suave. Tá bem. Se você dormir com duas cobertas, você tá bem ainda. Você vai acordar meio suado, mas nada demais. Mas agora, se você dormir com duas cobertas, duas blusas de meia, calça e com aquecedor ligado, cara, a chance de você acordar no hospital ou não acordar é muito grande. Por quê? Você teve tanta energia térmica do seu quarto, que seu corpo
passou mal. E o que a gente tá fazendo basicamente com o planeta é isso. Aquecimento global é isso. E aí então você me pergunta, vai tudo aquecer? Não, não vai tudo aquecer. Igual eu falei, a mudança climática é na média global. Pega a temperatura de todos os países do mundo, soma e divide. O que a gente está tendo aumento, esse aumento é comprovado por dados em 99% da comunidade científica no mundo. Esse aumento a gente tem em gráficos, estações meteorológicas. Cara, uma pesquisa básica. Você não precisa ir nem atrás de paper. Você vai atrás do Tudo Escola, Educa Mais, da Wikipédia. Você vai atrás de reportagem do Globo Repórter. Você tem dados e mais dados comprovando que a temperatura está aumentando. A temperatura está aumentando, eu desequilibro tudo. Eu desequilibro um monte de coisa. Não necessariamente todos os lugares vão aquecer, explodir, virar deserto. Como a Caatinga brasileira, por exemplo. Tem vídeo aqui no canal, por exemplo, eu reagindo e lendo uma notícia que a gente, no século XXI, já está vendo que temos regiões de deserto no Brasil. Brasil que não tinha deserto. Tínhamos Caatinga, que era semiárido. Já temos regiões de semiáridos que são desérticas. Daqui 100, 200 anos, se não frearmos o aquecimento global, teremos deserto no Brasil. Um lugar que não deveria ter deserto. Então, uma mudança climática pode fazer várias e várias coisas. Por exemplo, nós temos dados que regiões do Canadá muito congeladas, que não dava para habitar, vai dar para habitar, vai dar para viver. Você se pergunta, pô, show. Show, né? Mas ao mesmo tempo você destrói uma região do Brasil, uma região aqui do norte, nordeste e parte do sudeste pode ficar desértica. E lá no Canadá fica bom para viver. Ou seja, você destrói 0 a 0, não dá nada, você tá destruindo. Tá bom, pô, uma parte do Canadá vai ficar habitável. Uma parte aqui do deserto congelado da América do Sul vai ficar habitável. Mas Tuvalu, ilhas pela Oceania, pela África, estão simplesmente afundando. Pessoas estão gerando o que a gente chama de refugiados do clima. E esse meteoro, cara, não é que esse meteoro está caindo de hoje. Esse meteoro está dando sinais de que vai cair há muito tempo. Tem um documentário da National Geographic com o Leonardo DiCaprio, que é Seremos História, se eu não me engano o nome. É um documentário... É bom, não é um documentário maravilhoso sobre clima, é um documentário bem... Poderia ser mais profundo, mas eu acho bem interessante, principalmente se você quer começar a entrar no assunto. Assista esse documentário que é bem interessante com o Leonardo DiCaprio, chama Seremos História. Eles falam basicamente sobre isso, assim, de como você tem informações desde o século passado. Inclusive, no documentário, eles passam uma propaganda de 1950, se eu não me engano, que já veiculava em alguns lugares de cientistas falando sobre o risco de aquecimento global. Tô falando aqui de década de 50, pós-Segunda Guerra. Ou seja, aquecimento global não é algo novo. Eu tô sendo aqui, eu não tô sendo um gênio. Se você for estudar aquecimento global, você não tá sendo um gênio. Pessoas que falam, rapaziada, aquecimento global, vamos se mexer, não estão sendo gênios. Estão sendo arautos do óbvio. Tá ligado? Genial é a galera que descobriu lá atrás o efeito estufa, que descobriu o aquecimento. Não, a gente aqui tá sendo o mais do mesmo. A gente só tá falando o que 1 milhão de pessoas falaram, tá ligado? Mas, assim como no filme, não olha pra cima, a gente tem uma classe de pessoas, de políticos, de empresários, da elite, de ricos, que simplesmente vem um meteoro caindo e fala, dane-se. A próxima geração que se importe com isso, o próximo prefeito que se importe com isso, o próximo governador que se importe com isso, a próxima geração que lide com isso, e o meteoro vai cada vez mais próximo. Então o que acontece? Nós, que somos a geração atual, estamos cada vez vendo o meteoro mais próximo. E cada vez mais, esse meteoro chegando perto, ele dá cada vez mais sinais. E essa semana, ele tá dando mais um dos sinais. Que não é novo. É um sinal que ele já deu ano passado.
que é a questão das chuvas lá no Rio Grande do Sul. No momento que eu tô gravando essa notícia, já foram confirmados 30 mortos por conta da chuva no Rio Grande do Sul. Mais um ano, mais uma catástrofe. Que não é um acidente. Não é acidental. Não é uma fatalidade. É catastrófico? É. Mas não é acidental. Não é fatalidade. Sabíamos que ia acontecer. Quando eu digo sabíamos, nós, como seres humanos, tínhamos informações suficientes para saber o que ia acontecer. 30 mortos. O próprio governador Eduardo Leite falou que esse número de mortos vai aumentar, ou seja, ele já sabe que corpos foram recolhidos. Eles só não foram identificados e por isso não pode se noticiar a morte, confirmar a morte e tudo mais. Temos, se eu não me engano, 32 desaparecidos ou feridos, 60 desaparecidos ou feridos, eu não recordo de mente agora. Foi a notícia que eu tava vendo. E não se sabia. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estava no governo do Rio Grande do Sul ano passado. E assumiu em 2023. E teve a questão das chuvas no ano passado. Ele poderia falar, pô, realmente, foi o primeiro ano de mandato, ele podia dar um discurso. Falar, pô, vamos ver para ano que vem. Ninguém sabia que ia cair essa chuva e tudo mais. Mas, cara, era meio que óbvio. Cientistas já vinham alertando sobre isso há muito tempo. O Rio Grande do Sul tá num bioma, que é o Pampas, a gente chama de Pampas, que é conhecido, qualquer literatura, abra um climograma. Climograma é um gráfico que tenta falar do clima da região. Abra uma aula, um PowerPoint do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu dei essa aula essa semana, inclusive, e mostrei o climograma pros alunos. Alunos do 7º ano, tá ligado? O Eduardo Leite tinha capacidade pra saber isso. O Pampas é famoso, um dos dados mais básicos é que tem chuva o ano todo. Uma das questões é de chuva. É uma região chuvosa. Ou seja, naturalmente, antes até de aquecimento global, é uma região em que você tem que estar preparado para chuva. Tem que estar preparado para lidar com chuvas. Agora, entre a mudança climática, entre dados, dos dados mais famosos que temos no Brasil é sobre o descontrole no regime de chuvas. Principalmente com a seca no norte, como a gente teve ano passado, com o aumento de chuvas no sul e no sudeste. É um dado, cara, que qualquer secretário de meio ambiente, qualquer secretário de ciência, se perguntar pro estagiário que está estudando biologia na faculdade, na pior faculdade do Rio Grande do Sul, ele vai ter acesso a esse dado. Tá ligado? Não é um dado super secreto que você tem que chamar o Indiana Jones. O Indiana Jones tem que ir pra uma catacumba no meio de Machu Picchu, achar um mapa secreto que vai lá estar escrito, ó, 2023 vai cair uma chuva catastrófica no Rio Grande do Sul por conta das mudanças climáticas. Não, a gente sabia. Eu sabia. A gente sabe que o meteoro tá caindo há muito tempo. O meteoro tá caindo. Tá, nossa. É só você olhar bem, tá ligado? É só você ler o artigo certo. É só você ter uma boa vontade. É só você estudar. É só você ir atrás de conhecimento que a gente tem no YouTube. Tem o documentário do Pirula de 2012, cara, de 1h20. Que você pode assistir didaticamente e entender que o aquecimento global tá acontecendo. Expectativas do que iria acontecer, várias tá se acertando. Por exemplo, falei do deserto na Caatinga. Isso é uma expectativa antiga. Ah, os cientistas são iluminados, são profetas do apocalipse, Nostradamus. Não. O cara vai lá, faz cálculos, faz dados, faz fórmulas e as fórmulas respondem. Que você acha que se os cientistas dependessem dos cientistas, se ele quisesse realmente, ele faria fórmulas pra salvar o mundo, tá ligado? Só que ele tá olhando a realidade e a realidade tá falando, cara, tá caindo meteoro. Esse meteoro vai destruir grande parte da vida humana. Não vai destruir o planeta, porque, igual eu falei lá no começo, o mundo vai continuar, o planeta vai se adaptar. Quem vai se ferrar é a gente. Sabe o que é pior? Dá pra você passar pano em 2023 com muita boa vontade. O Eduardo Leite falar, pô, primeiro ano de mandato do cara, o cara acabou de assumir e tudo mais, tá acertando os bagulho aí, fatalidade, clima, ele não.
ele não é um menino do tempo, ele não tem que prever tudo. Mas teve uma comissão na Câmara Estadual do Rio Grande do Sul, isso é público, você pode jogar no Google agora, de deputados que proporam estudos sobre questões climáticas no Rio Grande do Sul. E sabe o que esses estudos disseram? Poderia acontecer de novo. Esses estudos ficaram prontos ano passado, antes de acontecer de novo. Sabe o que o Eduardo Leite poderia ter feito? Preparado o Estado. Feito obras, gastado dinheiro. Ah, mas a austeridade. Não, mas e o dinheiro público? Cara, são a vida das pessoas. Dane-se a austeridade. Dane-se Bolsa de Valores. Dane-se privatização. Dane-se o Paulo Guedes. Dane-se, sei lá, Faria Lima. Dane-se quem quer que seja. Vidas humanas. Você vai esperar o quê? Você acha que a privatização vai resolver a questão? Cadê as empresas privadas? Cadê as empresas privadas que fizeram obras para ajudar contra as enchentes? Cadê? Não vai fazer, então dane-se eles. Bote imposto em cima deles, que eles paguem mais imposto. Eu quero mais é que eles paguem imposto pra cacete, porque eles que pagam imposto, não a gente, mas, mano, que a JBS, quem produz soja, e as mineradoras lá no Rio Grande do Sul, que as vinícolas, que a Aurora, que foi denunciada anos atrás, ano passado e esse ano, inclusive, por usar trabalho escravo, que ela seja, tenha multa, que essa multa vá pra se fazer obras a favor do povo em questões de clima, cara. Esses caras pagam imposto, tanto imposto que eles deixem de ser milionário, mas que a gente salve as vidas humanas. Mas não. Os relatórios foram simplesmente ignorados. Os relatórios foram simplesmente não fizeram nada. Não se investiu mais em defesa civil, não se investiu mais em emergência. Ah, pô, não dá tempo. Realmente, concordo. Em um ano dá pra gente reconstruir o Estado? Não. Mas, por exemplo, dá pra gente fazer sistemas de comunicação e abrigos. Pô, eu pego as zonas de mais riscos, é um bagulho simples. É o básico do básico, a obrigação da obrigação do Eduardo Leite. De qualquer governador do país, nesse momento. E que tem que aprender com isso, nesse momento, de fazer um plano de emergência. Pra pelo menos salvar vidas humanas. Tá ligado? A gente não pode se contentar tanto com o mínimo assim, a ponto de achar que não. É um desastre ambiental. Quem iria prever? Não, ele sabia que ia acontecer. Se ele não sabia, ele é um incompetente que tem que renunciar ao governo do estado do Rio Grande do Sul, parceiro. Tá ligado? Ele sabia, se ele não sabia, ele é incompetente, ele não deveria ser governador de nada, ele não deveria ser nem síndico do condomínio onde ele mora. Porque o cara é governador do Rio Grande do Sul, tem 30 mil ministérios, tem um salário ótimo, tem segurança, tem uma moradia oficial. Cara, ele nem precisa fazer as coisas, ele pode ser inteligente e pedir para as pessoas fazerem a coisa para ele. Ele simplesmente tem que ler e entender o relatório. Ele não consegue ler e entender o relatório? O secretário de meio ambiente dele não consegue ler e entender o relatório? Então que todos eles saiam de lá, tá ligado? O que eles estão fazendo lá, parceiro? Que eles renunciem, tá ligado? Vocês não têm a capacidade de analisar os perigos que vai acontecer. Pô, já aconteceu. Você vai ficar esperando pra ver se vai acontecer de novo. É igual a mesma coisa em São Paulo. A gente é tão amaldiçoado e vota tão mal que aqui em São Paulo a gente tem problema com falta d'água, problema na capital, problema com alagamento. E as pessoas às vezes parece que se surpreendem a cada ano. Pô, alagou de novo o trilho da CPTM. Pô, mas todo ano vai, sabe o que? Por que alaga? Porque não se faz nada. Não é porque, nossa, choveu mais esse ano. Puta merda, não deu. Coitado do Tarcísio, né? Esse ano choveu mais. Não deu pra ele fazer um escoamento melhor na CPTM para os trilhos não alagar. Não, porque é um plano, projeto político. E ficar jogando pra frente e jogando pro próximo. E fingindo que não existe. E porque é desagradável. Porque vai contra o interesse. Vai contra o interesse, por exemplo, de produtores rurais. Vai contra o interesse de produtores que querem desmatar em vez de proteger as florestas.
vai contra o interesse de quem quer poluir, vai contra o interesse de fábricas, de petrolíferas, de empresas automobilísticas. Vai contra o interesse do capitalismo. E o capitalismo vai para uma onda tão perversa que a gente precisa, ano após ano, sacrificar pessoas desse estandarte para que essa roda continue rodando, continue funcionando e continue indo, ó, mais sacrifícios. Porque, ó, o Eduardo Leite não podia gastar mais dinheiro, né? Porque vai contra a austeridade fiscal, vai contra o superávit, vai contra os investimentos públicos. Não pode gastar. Daí sacrifica a vida das pessoas, porque se o Eduardo Leite gastasse uns milhões a mais fazendo obras públicas para proteger as pessoas, ele não precisava nem construir um estado zero. Poderia simplesmente fazer pontos, sirenes, caminhos, cara, algum tipo de defesa civil, corpo de bombeiro preparados para resgatar as pessoas. Não se fez. Não se fez. Simplesmente, o meteoro continua caindo e a gente continua fingindo que ele não tá caindo. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é só uma das provas que o meteoro tá caindo. E não é de felicidade que se fala isso. É que, pô, tô feliz, tô do lado da ciência, tô feliz porque os cientistas estavam certos. Não, eu queria que os cientistas todos estivessem errados. Todos os climatólogos, todos os químicos, toda a galera que fala sobre aquecimento global. Seria maravilhoso se todos eles estivessem errados. Cara, isso fosse uma coisa da nossa cabeça. Mas, e aí que a gente entra no final desse papo e no final dessa questão. Como é difícil comunicar o apocalipse, né? Porque vai se ter uma discussão de tipo, esse papo que eu tô tendo, muitas pessoas vão até criticar e vão até falar, com razão, acho que até histeria, tá botando medo na cabeça das pessoas. E é verdade, tipo, não é que o mundo vai acabar de um dia pro outro. Não é que amanhã o aquecimento global vai explodir. Isso é sensacionalismo. Não é que o aquecimento global vai desfigurar o clima e as mudanças climáticas vão transformar, por exemplo, metade do Brasil em deserto, igual eu falei, 200, 300 anos, é lá pra frente. Mas ao mesmo tempo, o final do mundo não é instantâneo também. O final do mundo é em parcelas. E aí, como que eu denuncio e comunico o final do mundo? Tá acontecendo. Tá no começo. Provavelmente a gente não vai assistir. Mas a gente tá vendo as primeiras parcelas. Nós somos a geração que estamos assistindo os primeiros segundos. E aí, como que eu comunico? Como que eu falo pra você, por exemplo, que tá me ouvindo até agora, e agradeço que se você estiver ouvindo até agora, como que eu falo pra você? Cara, o mundo tá acabando. Só que eu falo de um jeito que não vai te deixar com medo e paralisado, e você não vai parar de viver, mas ao mesmo tempo te faça entender que a gente tem que agir. Porque se eu for pro lado Leonardo DiCaprio e falar, não, o mundo tá acabando, mas... bibibi, bobobó, mas... recicle. Use produtos verdes, orgânicos, como se isso fosse resolver alguma coisa. Compre um carro elétrico, como se isso fosse resolver alguma coisa. Sendo que o problema não é resolvido individualmente. Sendo que o problema é o estilo de vida que a gente tem. O sistema econômico que a gente tem. O sistema de produção que a gente tem. Sendo que o problema é mudado coletivamente. Como que eu comunico isso? Porque se eu só falar, tipo, não, vai acontecer daqui 500 anos, compra um carro elétrico, usa uma eco bag, show, você fez sua parte. Eu tô mentindo pra ti, tô falando, ó, o mundo vai acabar, mas é pra você não ficar louco, se engane, se auto-iludindo, achando que ao fazer compra no Carrefour com a sua eco bag, ao reciclar o seu lixo no seu condomínio e até um carro híbrido, você já está fazendo sua parte. Mentira, não estamos fazendo a nossa parte. Nós só estamos fingindo que estamos salvando o mundo numa prepotência e numa ingenuidade gigantesca. Tá ligado? Porque não estamos salvando nada. O que a gente vai salvar? No fundo, apesar da gente
principalmente quem é biólogo e gosta de ecologia, não gostar dessas piadas com tartaruga, de falar, nossa, a gente tá salvando a tartaruga não usar o canudo, né? A gente tá nisso mesmo, a gente muitas vezes se perdeu no personagem, de achar que, pô, realmente, agora que o Carrefour não dá canudo de plástico, realmente, puta merda, o mundo tá maravilhosamente bem. Ou as tartarugas estão tudo viva, maravilhosa. Daí corta para o projeto Tamar, resgatando dia sim, dia não, tartaruga com mancha de petróleo e morrendo com sacola plástica, tá ligado? E é isso que é o grande desafio. Cara, e é isso que eu não tenho resposta também. Eu tenho uma resposta que é totalmente louca da minha cabeça. Provavelmente muitas pessoas não nem querem ouvir, porque é política. Que é basicamente mudar o sistema econômico, parceiro. E desculpa falar isso. Nem tô falando de revolução. Nem tô falando de revolta armada. Nem tô falando pra você virar comunista, mas... Cara, desculpa. É só olhar pro capitalismo e olhar o que ele fez. Não tem como esse sistema se manter o planeta do mesmo jeito. A gente criou um sistema chamado capitalismo, que é o sistema que quer tirar cada vez mais para alocar cada vez mais. E sabe o que acontece? A gente mora num mundo que é finito. Se a gente morasse num planeta que é infinito, recursos infinitos, show, cara. O capitalismo podia tirar coisa até o final dos tempos. Mas isso é um dado da realidade. Tô nem querendo fazer um argumento super, nossa, revolucionário, fazendo que você vire socialista. É só um dado da realidade. O planeta tem recursos limitados. E o capitalismo tem uma lógica ilimitada. Uma hora a conta não fecha, uma hora explode. Como já explodiu várias vezes. Como explode dia sim, dia também, né? Como explode em várias partes do mundo. Você tem uma parte da elite que é bilionária, que quer enriquecer cada vez mais, mas o recurso que ela utiliza para enriquecer é finito. Por exemplo, o Brasil. Você tem uma elite burra que planta soja e cria gado e não percebe que o aquecimento global vai acabar com a plantação de soja e de gado, porque eu aposto que teve muito monocultor rico, milionário. Não tô falando de quem planta e sobrevive do plantio. Não tô falando da agricultura de pessoas trabalhadoras e familiares. Tô falando dos grandes conglomerados. Um monte desses burros que financiam o desmatamento estão perdendo agora a agricultura lá no Rio Grande do Sul. Que tá chovendo e matando as plantas dele. Porque eles são burros. Se eles fossem inteligentes, eles iam perceber que, ao proteger o planeta, eles protegiam as próprias plantações. Esses caras burros, eles querem enriquecer fazendo o quê? Plantando mais soja. O que eles vão... Para plantar mais soja, o que eles vão fazer? Desmatar cada vez mais. Desmatando cada vez mais, eles estão destruindo o planeta. E vão, sabe, gastar esse dinheiro, sabe onde? Em lugar nenhum, porque nem planeta vai ter pra gastar esse dinheiro, tá ligado? Que é uma burrice sem tamanho. Eu falo isso nos reacts e falo aqui no podcast também. Os maiores defensores de políticas anticombustíveis fósseis deveria ser o agro brasileiro. Porque o aquecimento global vai impactar cada vez mais o agro brasileiro, cara. Vai ficar cada vez mais difícil plantar aqui no Brasil. Só que os caras não não usa os reais que eles têm pra estudar um pouquinho e perceber que eles estão ajudando a destruir o planeta e sustenta a riqueza deles. A conta não fecha no capitalismo, parceiro. O cara quer enriquecer cada vez mais. O recurso é limitado. Uma hora a conta não. Então, a médio e longo prazo, a solução é essa. Como a gente vai fazer? Não sei. Vai ser revolucionário? Não vai ser. Vamos ficar no capitalismo para sempre? Vai ser democrático? Vai ser anárquico? Assim, a curto prazo, a gente tem que ir para soluções reformistas dentro do capitalismo. Esse ano tem eleição, cara. Se você não for atrás de informações sobre isso para vereadores e prefeitos, você está perdendo uma oportunidade de mudar um pouquinho disso. Procure, e principalmente se você tiver acesso em regiões, as regiões menores, por exemplo, que os candidatos são mais acessíveis, vote e procure e cobre prefeitos, vereadores e representantes que tenham planos que envolvam mudanças climáticas.
tenham planos de mudanças, que tenham planos de cobranças, que tenham um plano de proteção. Porque, cara, a próxima cidade pode ser a sua ou a minha. Não vai achando que a gente tá livre porque, não moro no Rio Grande do Sul. Mas pode acontecer na sua cidade uma catástrofe, um desastre. Será que o prefeito da sua cidade é um cara antenado com isso que vai construir uma estrutura que vai ajudar as pessoas da sua cidade a se proteger? A curto prazo é isso. Votar e cobrar de representantes dentro da democracia que a gente tem, que eles legislem e façam política em cima dessa questão. Mas é isso. Essas são as soluções que nós temos. Temos a solução também de nos mobilizar coletivamente, né? Pode ir atrás de coletivo, pode ir atrás de ajudar financeiramente. Tem várias outras maneiras também. Só que não tem como eu falar todas as maneiras aqui. E também eu tô muito mais perdido do que você. O meu propósito é muito mais reflexivo do que prepotente. Eu não tenho soluções. Mas parte de resolver um problema é primeiro enxergar. A gente enxerga o problema e depois, juntos, a gente constrói a solução do problema. No momento a gente não tem a solução clara. A gente tá num caminho meio que escuro. Nessas reflexões que a gente vai tendo, como por exemplo no podcast, a gente meio que vai se orientando com a lanterna e vai tentando achar qual que é o melhor caminho. Tá ligado? Mas é isso. Já temos? Quanto tempo temos? O computador fica... Não consigo ver o OBS daqui. 56 minutos, meu Deus. Muito mais tempo que eu achei que eu iria ficar aqui. Totalmente sem texto. Espero não ter me perdido. É isso. Esse é o final da pauta principal. Se você ficou até aqui, eu agradeço. É a hora de sair se você quiser. Não quiser ouvir as dicas culturais e os recados finais. A pauta principal acaba aqui. Agora vamos para as dicas culturais. As dicas culturais já estavam no texto em si, né? Eu recomendo, principalmente, primeiro eu acho, Seremos História. Seremos História tá na Disney Plus, se eu não me engano. Mas você pode piratear por aí, né? Você sabe piratear coisa. Isso ensina. É um documentário muito legal. É poético. Eu gosto muito, principalmente da abertura, cara. A abertura desse documentário é muito boa. Eu não vou dar spoiler, mas é que o documentário é basicamente o Leonardo DiCaprio que narra ele, né? E o Leonardo DiCaprio deixa ter insights poéticos, né? Ele faz uma poesia muito com uma pintura, que eu esqueci o nome da pintura. É uma pintura em 3 atos sobre o começo até o final do mundo, que é muito bonito. Eu gosto. E o Leonardo DiCaprio também apresenta várias linhas de discussão sobre aquecimento global. O documentário, ele é pouco crítico, tenho que ser sincero, ele podia ser muito mais crítico. Ele é muito conciliador, tá ligado? Ele não quer colocar o dedo na ferida, mas é uma boa porta de entrada. Eu acho que é uma boa porta de entrada pra você entrar, principalmente se você não tem muito contato com o aquecimento global, com o tema. Segundo documentário do Pirula. Pirula, ele teve lá no começo do canal dele, ele fazia vídeos sobre assuntos diversos. E o Ricardo Felício, um dos negacionistas que a gente tem no Brasil mais famosos, foi no Jô Soares, ganhou espaço na internet e começou a falar contra o aquecimento global, falando que ele era mentira. Hoje o Ricardo Felício até já mudou, fala que o aquecimento global existe, mas que não é culpa do ser humano. Que é isso, o negacionista vai mudando a teoria cada vez. Cada hora eles mudam a teoria porque precisa que a teoria entre nas ideias dele, né? Então cada hora ele vai mudando de teoria. O Ricardo Felício é assim. Daí o Pirula, ele fez vários vídeos respondendo o Ricardo Felício. Até que eu acho que ele ficou puto. Ele fez um documentário entrevistando professores que estudam aquecimento global para falar sobre isso. E é bem bom o documentário e os vídeos do Pirula. Tem uma saga de vídeo do Pirula sobre aquecimento global.
Dele respondendo o Ricardo Felício. Se você gosta de treta, o último capítulo dessa treta, se não me engano, foi que o Nando Moura fez um vídeo com o Ricardo Felício. O Nando Moura simplesmente ressuscitou o Ricardo Felício. Foi na época da eleição do Bozo, tá ligado? O Nando Moura ressuscitou o Ricardo Felício e o Pirula, se eu não me engano, fez um vídeo sobre isso. Não sei ainda como. Eu acho que é porque o Pirula ou outros cientistas nem querem fazer esse debate. Mas ainda não sei como o Vilela não fez um debate de aquecimento global colocando o Ricardo Felício. Porque o Ricardo Felício iria adorar ir lá. E as pessoas vão atrás do Ricardo Felício porque ele é professor da USP. A galera gosta de falar, ó, o professor da USP, ele tá falando contra o aquecimento global. Mas, cara, você pode ser professor da USP e mesmo assim não entender de aquecimento global, tá ligado? Cara, às vezes, o ser professor universitário, muitas vezes, é que você é muito bom em um bagulho específico, tá ligado? Você vai chegar lá na Poli, Faculdade de Engenharia da USP. Daí você vai entrar na engenharia elétrica. Pega um professor de lá e pergunta o que é aquecimento global, talvez ele não saiba responder. Mas se você pergunta pra ele como funciona um circuito, o cara vai falar todas as leis do mundo. Ele é um gênio, tá ligado? Você vai lá na faculdade, até de biologia mesmo. Pergunta pro cara como funciona aquecimento global, ele não vai saber falar. Mas se você perguntar pra ele como funciona o estômago de um ruminante, porque a especialidade dele é ruminante, ele vai te dar uma aula, tá ligado? E por último, o Não Olhe Pra Cima. Um filme que fala, mano, fala muito sobre isso. E principalmente se você já assistiu, mas assim como eu, foi muito, talvez com essa cabeça do Covid-19, assista. Mas com essa noção que é um filme que originalmente a ideia era falar sobre aquecimento global. Beleza? Essas são indicações. Se você gostou desse conteúdo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça. Independente, precisamos do seu engajamento. Então, likes, comentários, compartilhamentos, indicações são bem-vindas, tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha agregado de alguma maneira, espero que tenha sido um tempo bem gasto, bem passado. Tem vídeo e conteúdos de sobra aí no canal. O cronograma do canal é que tenha 3 vídeos por semana, se der tudo certo. Um react, um vídeo ensaio e um podcast. Teoricamente é para ser um vídeo segunda, um vídeo quarta e um vídeo sexta. Mas teoria e realidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima e